Vamos falar com a Olívia Freitas, Joel? Ela está com uma pauta já interessante, no início? já legal. no início, porque é uma pauta interessante. Vira e mexe a gente fala disso, que é fraude e imposto de combustível, né? E as fraudes aumentaram muito. A Olívia está em mãos aí com um levantamento para falar sobre isso e as dicas para a gente tentar evitar cair. É tentar mesmo, né, Olívia? Porque vez ou outra, do jeito que a coisa está andando, a gente vai acabar caindo numa fraude aí de combustível, não tem jeito. Olívia Freitas com o cabelo modelo 2023 com a gente aqui. Maravilhoso, Agora, inclusive. precisamos entender que tipo de fraude é essa, porque nós conhecemos aquela em que misturam mais álcool na gasolina, às vezes colocam água no combustível, No etanol. Às vezes colocam substâncias até mesmo desconhecidas. Solvente também tem Sim, muito. eu me lembro uma vez a polícia fez um teste e não conseguiu identificar o que estava misturado no combustível. Tem aquela chavinha também que às vezes é colocada em determinadas bombas, em que o que é colocado no seu tanque é inferior ao que está mostrado ali. Uma chave mesmo. Chegou a fiscalização, o cara gira a chave, a bomba funciona normalmente, né? A fiscalização foi embora, o cara gira para o outro lado, aí a bomba passa a te roubar. Ou seja, o que não falta é golpe, né? É fraude. O que está rolando agora, hein, Olívia? Boa tarde, bem-vinda, querida. Oi. Oi, Ana, oi, Joel. E eles estão atualizando essas fraudes todas quase na mesma velocidade. É com que eu estou modernizando meu cabelo em 2023, viu? Ó, rapidinho e radical. Você está falando das chavinhas, né? Que as pessoas usam, quase uma coisa analógica de você virar uma chave. Agora, vamos tirar essa chave do caminho e vamos pensar que tem um controle remoto, que você consegue acionar um chip à distância. E esse chip está lá naquela plaquinha digital da bomba. Como fazer vista nisso? Ou o sistema, né, que frauda as bombas, aí eu estou falando principalmente na quantidade que a gente abastece, que é quando você paga por uma quantidade, mas na prática recebe menos. Você acionar à distância, quando você imagina, por exemplo, que a fiscalização está chegando, e aí você consegue abrir uma gaveta e ao abrir essa gaveta, imediatamente você desarma o sistema. Olha como isso vai ficando sofisticado. Hoje, de acordo com dados do Instituto de Combustível Legal, na verdade dados de 2022, a quantidade de postos flagrados ao mesmo tempo, provocando a fraude, tanto de quantidade, que é essa que eu acabei de falar, né, de você abastecer um valor e acabar recebendo menos, quanto de qualidade, que é o combustível adulterado mesmo, receber um combustível de qualidade ruim, aumentou 47% em 2022 aqui no Brasil, ou seja, os postos que foram autuados ao mesmo tempo por essas duas fraudes, né? A gente está falando de uma quantidade muito grande que vai aumentando, principalmente quando o combustível fica mais caro. As pessoas vão buscando alternativas mais baratas e os postos se aproveitam, né, dessa busca do consumidor por um combustível mais barato, que tem um baita impacto no orçamento das famílias, para vender essas facilidades, vender um combustível que não é mais barato, na verdade você está abastecendo ali e sendo inclusive fraudado. Esse ano mesmo o IPEM foi fazer uma fiscalização nos postos aqui da capital paulista. Em 2 dias, eles foram em 8 postos da capital, em várias regiões diferentes da cidade. 100% dos postos tinham bombas adulteradas. Das bombas que eles fiscalizaram, 80% tinham alguma adulteração. Metade delas, Joel e Ana, com esse chipzinho que eu estou falando, que é minúsculo, que ele é colocado muitas vezes na fiação que liga o medidor da bomba, que fica lá dentro da bomba, no painelzinho lá, que vai rodando aqueles números, né, enquanto a gente abastece. Ou é um microchip no próprio painel. Olha isso. A gente entendeu errado ou você disse aí que eles fiscalizaram um número X de bombas e 80% dessas bombas foi identificado problema? Isso, em 8 postos que o IPEM fiscalizou este ano, pouco antes do Carnaval, todos os postos de combustível fiscalizados por eles tinham irregularidades. Que isso, cara? 80% das bombas fiscalizadas, eles identificaram irregularidades. Em metade dessas bombas era esse chip. É altamente sofisticado, quase impossível de ser identificado pelo consumidor e também pelo fiscal que faz essa análise. É muito difícil. E a gente não percebe, né? O consumidor acaba sendo enganado e só vai perceber quando já pagou, quando vê que o combustível está rendendo menos do que devia, o carro começa a render estranho, fazer um barulho, né? Porque o combustível está batizado. Cara, bandidagem pesada. Absurdo. Imagine, você fiscaliza 10 postos, aí em 80% tem problema. Aí metade de 80%, 40%, ou seja, 4 dos 10 tem o tal do chip ali, em que o cara te rouba.
Ó, é difícil você parar para abastecer em um posto, então, de acordo com esse levantamento, e você não ser roubado. É. Pô, é difícil, praticamente impossível. Agora, essas ações, não somente do IPEM, mas tem que ter Polícia Civil, tem que ter PROCON. Essas ações, elas têm que se avolumar, Olívia. Há alguma expectativa para que isso aconteça? É isso, Joel. Isso abre um processo administrativo que envolve o Ministério Público, quando eles identificam a fraude, né? Identificada a fraude, veja bem, quantos 1.000 postos a gente tem numa cidade, numa fiscalização de 2 dias, você vai em 8 postos. Também você não consegue, segundo a fiscalização, é difícil ter braço para chegar a tantos lugares. Mas quando eles identificam a fraude, isso vira um processo administrativo, isso vira uma notificação ao Ministério Público, também à Secretaria da Fazenda, porque é preciso caçar o CNPJ dessa empresa, mas isso é um processo que dura pelo menos 6 meses, chega a 1 ano. É muito longo. Na prática, os fiscais saem, o que todo mundo vai ver, o nosso ouvinte vai nos dizer, é que logo na sequência esses postos continuam funcionando normalmente. O que vai mudar a partir de amanhã é o seguinte: as novas bombas de combustível vendidas no Brasil a partir de amanhã, comercializadas, elas já vêm com um novo dispositivo do Inmetro, que agora cria um certificado digital para o contador da bomba. É como se fosse uma criptografia de ponta a ponta. A informação que sai lá da contagem da bomba tem que ser a mesma que bate com o que está no painelzinho. Qualquer tentativa de interceptar isso aí no meio do caminho, as informações não batem e isso não é nem indicativo, não. Isso já é uma certeza de que essa bomba foi adulterada. É uma tentativa de combater o processo no mesmo nível em que acontece, de alta tecnologia, mas leva tempo. A expectativa é de que até 10 anos todas as bombas de combustíveis existentes no Brasil serão substituídas. Até lá, o consumidor precisa mesmo ficar atento, como a Ana falou. Se perceber alguma coisa diferente, entender que, de repente, meu carro nem cabe tanto combustível, como é que abasteceu com tanto litro assim? Fazer uma notificação ao IPEM, por exemplo, que esses postos passam a ser acrescidos ali, né, na lista de postos que serão investigados nas próximas fiscalizações. Mas é como a gente está falando, é tudo muito, muito difícil. E é muito grande, né? Porque aí você abastece num posto, de repente tem que trocar de posto, troca de posto. A proporção que a Olívia está falando desse tipo de fraude é muito grande. Fica difícil da gente conseguir escapar. Você falou em 10 postos, Olívia. Esses 10 postos, você sabe me dizer se eles foram escolhidos aleatoriamente ou já havia alguma suspeita em cima deles? Porque eu tô custando acreditar nesse dado, cara. Vamos lá. O IPEM fez isso é importante. O IPEM fez uma batida, né? Fizeram uma fiscalização para a rua, porque o IPEM faz essa fiscalização aqui em São Paulo, né? Eles olham o medidor. O negócio deles é ver como é que está funcionando a máquina, a medição. Eles fizeram um pouco antes do Carnaval, foram em 8 postos da capital paulista. Esses 8 postos eu perguntei, mas como é que vocês chegaram nesses postos? Foi aleatório? Eles já têm uma indicação, inclusive quem denuncia acaba contribuindo para esses postos entrarem nas listas também deles. Por isso é importante quem identificar alguma coisa diferente, não tem o telefone do IPEM, dá um Google, acha lá as informações e faz uma notificação. Esses postos vão sendo acrescidos. Eles dizem que esses postos foram fiscalizados assim, por denúncias e por indicativos que eles já tinham. E alguns foram colocados aleatoriamente, para que você tenha também a chance de pegar no risco, né? Não só quem já tem indicador. Então, são essas 3 combinações. Questões particulares da fiscalização, denúncia de consumidor e o fator aleatório. Tá, então há uma probabilidade grande de ter problema, porque são postos já denunciados. Então, por isso esse elevado número de fraude aí. Entendi, ficou muito bem explicado como não poderia ser diferente. Eu já estava assustada, assim, sem saber para onde correr, né? Porque, vez ou outra, todo mundo, né? Acho que todos nós aqui já caímos num golpe desses. No mínimo, o combustível sem render o que devia, né? Verdade. Olívia, muito obrigado, viu, minha amiga? Um abração para você aí. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.